Congresso Nacional vai iniciar os trabalhos em 2020 com 27 medidas provisórias pendentes de análise. 10 delas já obstruem as pautas de votações da Câmara dos Deputados e do Senado, e outras 5 chegarão a esse ponto ainda em fevereiro. A contar de 3 de fevereiro, primeiro dia depois do recesso, 3 das MPs terão menos de 2 semanas de validade e estarão sob maior risco. Uma delas só precisa da aprovação do Senado, mas outras 2 sequer foram analisadas por comissão mista e perdem a validade em 16 de fevereiro. Primeira das propostas na fila, a MP 894 de 2019 institui uma pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome decorrente do Zika vírus. A medida foi aprovada pela Câmara em dezembro e ainda precisa ser oficialmente recebida pelo Senado com a sua leitura em plenário. O prazo de validade da medida é dia 12 de fevereiro. O relator da medida provisória, senador Isalci Lucas, estendeu a medida para todas as crianças afetadas que tenham nascido até o fim de 2019. Isalci destacou que o benefício significará um alento para os pais das crianças que atravessam uma rotina de sacrifícios e preconceito. As 2 MPs que perdem a validade em 16 de fevereiro são a medida provisória 895 de 2019, que cria a carteira estudantil em formato digital. Pela MP, o documento será gratuito para todos os estudantes, mediante cadastro em aplicativo de celular, que será vinculado a um banco de dados do Ministério da Educação. A medida tira as carteirinhas do controle das entidades estudantis, que hoje são responsáveis pela emissão e cobram por isso. A MP 896 de 2019, que desobriga órgãos da União, Estados, Distrito Federal e municípios de publicar documentos relativos a licitações em jornais de grande circulação. Bastaria o anúncio em site oficial e no Diário Oficial da União. A medida ficou travada por motivo judicial. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a MP no mês seguinte à sua publicação, após um questionamento da Rede Sustentabilidade. Entre as medidas provisórias que aguardam votação está a medida 898 de 2019, que cria a 13ª parcela do Bolsa Família. Essa MP ainda não foi votada por comissão mista, mas já tem relatório favorável do senador Randolfo Rodrigues. Originalmente, a MP 898 previa o pagamento extra apenas no ano de 2019, mas o relatório de Randolph torna permanente a parcela adicional. Além disso, o benefício de prestação continuada ganha um 13º no texto do senador. O BPC tem por objetivo amparar pessoas à margem da sociedade e que não podem prover seu sustento. Conceder o 13º visa corrigir essa desigualdade para garantir a isonomia entre esses beneficiários e os demais do INSS, que já recebem a renda extra no mês de dezembro de cada ano, argumenta Randolph. Outras 2 medidas provisórias já foram aprovadas nas comissões mistas e aguardam análise dos deputados. A MP 897 de 2019 sobre crédito rural e a MP 901 de 2019 que transfere terras da União para Amapá e Roraima. A MP 897 trata de novas regras para operações financeiras no setor rural. A sua principal inovação é a criação da possibilidade de produtores rurais se associarem para criar fundos solidários que servirão como garantia para a quitação de dívidas. Já a MP 901 facilita a transferência definitiva para os estados de Roraima e do Amapá de terras ainda pertencentes à União. Essa transferência já é plenamente autorizada desde 2009, mas tem sido prejudicada por exigências burocráticas para a comprovação da posse de alguns terrenos que devem ser excluídos do processo. Das 25 MPs que aguardam análise, apenas uma foi editada em 2020, a MP 918 de 2020, que cria funções comissionadas na Polícia Federal. As 24 remanescentes de 2019 representam exatamente metade de todas as medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro ano de governo. Até agora, 11 das 48 foram rejeitadas ou expiraram sem análise do Congresso.
Nesta sexta, foram publicadas mais 2 medidas provisórias. A 919 de 2020, que eleva o valor do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. E a 920 de 2020, que abre um crédito extraordinário de R$ 892 milhões para atender os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, afetados pelas fortes chuvas neste ano. As informações são da Agência Câmara. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a Lei de Liberdade Econômica proposta por seu governo já surte efeitos positivos para investidores e empregadores. Veja o vídeo postado por Bolsonaro. Há quase 2 anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega 6 pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Distrito Federal. E você começa a produzir com mais facilidade, né? Começa a gerar emprego com mais facilidade, num tempo recorde, né? O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os penduricalhos de custo, de tempo, a desburocratização fica para trás e o aumento da confiança. Esse é um ponto alto forte no micro pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar sem as peias do Estado. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio, segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. Essa fiscalização ela ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades. Olá, presidente. Que emoção. Todo mundo aí? Ele tá pertinho de mim. Boa tarde. Estamos prontos a conversar com vocês o assunto que foi tratado aqui dentro, que é de interesse nacional. É a possibilidade de nós termos caso aqui sobre portadores de coronavírus. Até o momento, nenhum infectado no Brasil. Tá? Temos alguns nacionais, em especial da região de Wuhan, que querem voltar para cá e têm pedido o nosso apoio. E, obviamente, o apoio custa dinheiro, meios que o Brasil vai ter que se esforçar para consegui-lo. Começa pela própria Força Aérea. Ao longo dos últimos 30 anos, arrebentaram com o material das Forças Armadas, entre aeronaves, por um projeto de poder, porque o militar sempre foi o último obstáculo para o socialismo. Então temos uma realidade pela frente. Inclusive o orçamento do ano passado para esse ano foi majorado para as Forças Armadas em torno de 4 bilhões de reais. Tivemos críticas ferrenhas da imprensa, porque diminuiu para outras áreas, mas ninguém falou que nos últimos 30 anos como tiveram as Forças Armadas. E quando se precisa das Forças Armadas, não dá para chamá-la de uma hora para outra, que ela vai estar em condições de cumprir sua missão. O tocante ao pessoal nosso, está preparado, está motivado, são patriotas, não mede consequências para cumprir a sua missão, mas precisam de meios. Um grande problema que nós temos pela frente: nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. E daí seria uma irresponsabilidade quem porventura decidir nesse sentido retirar pessoas que vêm dessa região afetada da Índia para cá. Porque se lá, da China, me desculpa aqui, da China para cá. Porque se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá? Conversado com o Parlamento também, porque não podemos esperar a votação de qualquer recurso extra para cumprir essa missão, porque vai demorar muito. E tem que ter o compromisso do Parlamento de que o que nós pedimos para atender essas pessoas seja votado e aprovado por lá. Caso contrário, eu entro na lei de responsabilidade fiscal. E nós não queremos esse problema. Se um dia eu tinha que responder um processo, que responda.
mas não dessa forma. Acredito que o parlamento nos dará atenção e apoio para esta questão. Assim sendo, temos aqui vários ministros interessados, não chamei mais porque não tem uma relação direta para a solução dos problemas, né? Mas os mais importantes nós trouxemos para cá. E a gente fica aberto aos senhores para quaisquer perguntas sobre este assunto. Presidente, vocês estão pensando no pacote de medidas, só falando do parlamento, brasileiros pedindo, presidente, tem um grupo de 30 brasileiros pedindo esse resgate, eles não estariam contaminados e poderiam ficar em quarentena. Não é possível atender essa solicitação via voo comercial, por exemplo, já que é um grupo pequeno? Para 30 nós temos a possibilidade até da Força Aérea cumprir essa missão. Existe a possibilidade. Agora todo mundo diz que não está contaminado. Isso nós sabemos disso aqui. Tem que fazer um exame prévio lá, tá certo? Quem tiver qualquer possibilidade de apresentar um sintoma não embarcaria, e chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena, com toda certeza, numa base militar, longe de grandes centros, né, populacional, para que a gente não cause pânico, transtorno junto à população brasileira. Então a ideia é de todos os países já evacuaram os seus cidadãos. Quando que o Brasil vai tomar a decisão se efetivamente... Se você me arranjar recurso e meios, a gente começa a providenciar a partir de agora. É muito simples. Quanto isso vai custar? O fretamento de um voo, por exemplo, presidente? Meu colega da aeronáutica. Um voo, custa caro um voo desse, sim, custa caro. Ali, de acordo com, se for fretar um voo, acima de 500 mil dólares o custo. Pode ser pequeno, né, para o tamanho do orçamento brasileiro, mas depende da aprovação do parlamento. Pode ser decretado por medida provisória? Aí nós vamos discutir isso daí, porque pode a MP chegar lá e simplesmente alguém julgá-lo inconstitucional por uma ação judicial aqui, que você sabe que o nosso judiciário é bastante rápido nessas questões aí. Então a ideia é pedir autorização para o parlamento para poder decretar a quarentena em um espaço dentro uma das hipóteses. É uma das hipóteses. E só depois definir se haverá Se não tivermos arredondinho no Brasil, não vamos buscar ninguém. A decisão do presidente não vai buscar ninguém. Quem quer vir para cá tem que submeter aos trâmites, né, de proteção dos 210 milhões que estão aqui. Fechamento de fronteira, presidente, está descartado? Você pega aqui a fronteira, por exemplo, aqui do Brasil, são 17 mil quilômetros. Você pega a Índia e Rússia, 3, 4... desculpa aqui. Rússia e China, 3 vezes e meia menor do que a nossa. E os meios russos são enormes. Nós aqui não temos esses meios aqui que alguns achavam que a gente tinha. E não temos voo direto, né? E não temos voo direto. Então você sai da China, você faz conexão em Paris, em Frankfurt, e encontra pessoas do mundo inteiro. Então a eficácia de fechamento de fronteira... Você tem que negociar. Você tem que negociar essas escalas também. Exato, até para tirar os brasileiros que estão na região da China, a região da China que está mais sujeita, né, ela está fechada para qualquer pessoa sair. É preciso negociar com o governo chinês primeiro para que deixe sair os brasileiros, assim como outros países negociaram. Mas não é uma coisa óbvia e imediata também. Então isso é uma coisa que envolve. Tem condições de receber mais gente? Não, essas poucas dezenas seriam os hospitais de campanha das Forças Armadas. No momento de crise, são as Forças Armadas, tá certo? E aqui o nosso ministro da Defesa está de pronto, esse problema já está resolvido por parte dele. Colocaremos sim quarentena em hospitais de campanha. Quais outras medidas foram discutidas? Ontem, se vocês atentaram no Diário Oficial de ontem, no Extraordinário, foi criado o Conselho Interministerial, exatamente sobre esse assunto. Hoje, basicamente, foi a apresentação das linhas gerais para o presidente, para um grupo de ministros. A partir de segunda-feira, a gente instala o Comitê Interministerial. Ele trabalha paralelo ao nosso Conselho de Organização de Emergências, que é o COI do Ministério da Saúde, que está trabalhando, tomando todas as medidas. Tem todos os tipos de cenário desenhado e a gente vai, caso a caso, tomando as decisões progressistas, né, que precisam ser tomadas nesse tempo. Situação de emergência. O Brasil vai declarar a situação de emergência? Dentro do protocolo. Hoje, se o caso, por exemplo, que havia uma expectativa, clinicamente era um caso altamente suspeito,
Foi feito 3 testes de PCR, de proteína C reativa na Fiocruz, os 3 testes negativos. Então ela foi descartada, não foi confirmada. Se tivesse sido confirmado esse caso, automaticamente nós iríamos subir para a decretação de estado de emergência de interesse da saúde. Presidente, eu sei que é difícil falar sobre hipótese, mas se o coronavírus chegar no Brasil, os pacientes infectados vão ser tratados no hospital de campanha para não entrarem nos hospitais? Não. Aí nós temos cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Nosso sistema é um sistema robusto, sim. Agora, você trabalha com cenários. Ao que tudo indica até o momento, esse vírus tem uma transmissibilidade um pouco maior do que os outros coronavírus, mas uma letalidade muito menor do que os outros coronavírus. Então, como é que ele vai se comportar no nosso ecossistema, no nosso bioma? Será que ele vai aumentar ou diminuir a transmissibilidade? Ele vai aumentar ou diminuir a letalidade? Somente quando você tiver a presença dele num país com as nossas características. Então tem todo um estado de alerta, todas as nossas academias, nossos laboratórios, além da Fiocruz, hoje entrou Adolfo Lutz e Evandro Chagas, a partir da semana que vem a gente já amplia para os outros. Estamos prestando, o Brasil, a pedido da Organização Mundial de Saúde, através da OPAS, vai fazer a capacitação para todos os países da América do Sul. Nós temos uma fronteira muito extensa e não nos interessa que eles não tenham também os seus planos e a sua maneira de tratar, senão viriam para cá. Então devemos autorizar sim exames de pacientes do Paraguai que não têm estrutura laboratorial, estamos tratando disso também no âmbito das Américas. Devemos também ajudar os países de língua portuguesa, porque eles não têm material impresso, como é o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então aqui envolve relações exteriores, envolve questão de defesa e o presidente é quem dá o tom dessa Estudamos e debatemos muito aqui também. E vamos continuar essa conversa, a possibilidade desse vírus chegar na Venezuela. O que a gente acredita que pode acontecer é uma entrada em massa de venezuelanos para cá, tendo em vista o clima que se instalará naquele país. O que poderemos fazer? Tá? Então, logicamente, haveria massa para cá, para a Colômbia. Então, a América do Sul toda está preocupada com isso que pode acontecer. E nós devemos nos antecipar a possíveis problemas para que não tenhamos que discuti-lo no fragor de uma entrada dessas pessoas aqui. Então os problemas são muitos, é complexo. O nosso ministério, graças a Deus, conversam todos entre si. São ministros que foram indicados por mim, todos eles, e devem lealdade ao presidente, que deve lealdade ao seu povo. Então isso que acontece aqui, está acontecendo no nosso governo no momento. Outras reuniões poderão acontecer amanhã, domingo. Comigo não tem esse problema de feriado, sábado e domingo. E nós todos somos voluntários. Eu voluntário como candidato, outros voluntários a servir ao nosso governo aqui. E nós queremos dar pronta resposta de acordo com as nossas possibilidades, né? De modo que a população brasileira não entre em pânico e não haja outros problemas. O abalo da economia, em parte, vai ter algum problema, que a China, a previsão é perder 1% aí do seu crescimento. Nossas exportações, no momento, pode ser que esteja afetada na ordem de 3%. Isso pesa para nós. Afinal de contas, a China é o nosso maior mercado exportador. Então, tenho conversado com o Paulo Guedes, conversado com o Roberto Campos. Hoje de manhã conversei com o Roberto Campos sobre a questão econômica. Então está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta, né, para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. Okay, tá bom. Não é o caso, então, depois que o senhor falou sobre a fronteira e a preocupação com a Venezuela, de se tomar a decisão extrema de fechamento da fronteira com a Venezuela? Tem que ver o tamanho da fronteira. Você vê os Estados Unidos e México em torno de 3.400 quilômetros. A nossa aqui são... Olha, eles têm problema lá, tá? A nossa aqui são 17.000 quilômetros. Ainda temos na fronteira. Não. Aí a gente vai decidir essa questão aqui, o que fazer, tá certo? Os brasileiros já solicitaram o retorno. Vocês têm um número?
Não, esse não é assunto, não foi tratado aqui. Quantos brasileiros Quando que o senhor vai encontrar o ministro Onix, presidente da Câmara? Já estava aqui agora há pouco. Tá bom, hein? Bem, já que deturpou a conversa, acabou a entrevista. Obrigado, pessoal. Só tirar uma foto aqui, presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.